Boa noite. Dando início aqui ao nosso estudo sobre a Reforma Protestante, né, vamos ver aqui a Reforma Magisterial. O início da Reforma é geralmente datado de 31 de outubro de 1517, 17 anos após o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Em Wittenberg, na Saxônia, na Alemanha, Saxônia fica lá na Alemanha, quando Lutério enviou suas 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências ao arcebispo de Mainz. As teses debatiam e criticavam a Igreja e o Papado, mas concentravam-se na venda de indulgências e políticas doutrinárias sobre o purgatório, o julgamento particular e a autoridade do Papa. Ele estava concentrado ali na venda de indulgências, como foi explicado na outra aula. As indulgências eram itens que a igreja vendia para arrecadar dinheiro, né? Coisas que elas consideravam sagradas, como lasca da cruz, como lágrima de Jesus, veste de Nossa Senhora, certo? Além de terrenos no céu. Independente se a pessoa foi uma pessoa boa ou não, ela poderia comprar, após a sua morte, doar seus bens para a igreja como se estivesse comprando a sua salvação, certo? E o purgatório é aquele lugar onde todas as pessoas ruins que não tiveram tempo de pagar seus pecados aqui na terra, elas vão, né, depois que morrem. É um estágio entre o céu e o inferno. E lá se decide se ela deve ir para o céu ou para o inferno. Assim é o purgatório, como a igreja entende o purgatório, certo? O julgamento particular e a autoridade do Papa. Começou-se a questionar aí a autoridade do Papa. Problema resolvido. Vamos lá voltar à aula. A autoridade do Papa. Mais tarde, no período entre 1517 e 1521, ele escreveria obras sobre a devoção à Virgem Maria. A Virgem Maria é sagrada para os católicos, né? E aí ele já começa a mexer com o sagrado. A intercessão e devoção aos santos. Ele acreditava que só havia um intercessor entre Deus e os homens e era Jesus. Os católicos acreditam na intercessão dos santos, pessoas que tiveram uma vida santificada e que estão juntos de Deus, que podem interceder por eles, né? Os sacramentos, o celibato clerical obrigatório e mais tarde, sobre a autoridade papal, a lei eclesiástica, a censura e a comunhão, o papel dos governantes seculares em questões religiosas, a relação entre o cristianismo e a lei e as boas obras, e o monarquismo. Algumas freiras como Catarina von Bora e Úrsula de Mustenberg. Catarina von Bora, ela vai ser a esposa, vai se casar com Lutero. Elas deixaram a vida monástica quando aceitaram a reforma, mas outras ordens adotaram a reforma, certo? Pois os luteranos continuaram a ter mosteiros. Em contraste, as áreas reformadas, tipicamente secularizaram propriedades monásticas. Os reformadores e seus oponentes fizeram uso intenso de panfletos baratos, bem como de bíblias vernáculas, usando a relativamente nova tecnologia de impressão, de modo que houve um movimento rápido de ideias e documentos, certo? A imprensa estava no seu início e aí havia já aquela tecnologia de impressão de documentos que imprimia milhares de documentos muito rapidamente, e isso ajudou muito a difundir as ideias do protestantismo, as novas ideias, né, sobre religião que estavam surgindo na Europa naquele período, século XVI.
Paralelamente aos eventos na Alemanha, o movimento começou na Suíça sob a liderança de Friedrich Zwingli, certo? Esses dois movimentos concordaram rapidamente na maioria das questões, mas algumas diferenças não resolvidas os mantinham separados. Alguns seguidores de Zwingli acreditavam que a reforma era muito conservadora e se movia independentemente em direção a posições mais radicais, algumas das quais sobrevivem entre os analfabetos modernos. Após este primeiro estágio da reforma, após a excomunhão de Lutero, né, ele foi banido da igreja no Decet Romanum Pontificem e a condenação de seus seguidores pelos éditos da Dieta de Worms em 1521. A obra e os escritos de João Calvino foram influentes no estabelecimento de um consenso vago entre várias igrejas na Suíça, na Escócia, na Hungria, Alemanha e em outros lugares. Embora a Guerra dos Camponeses Alemães de 1524 a 1525 tenha começado como um pretexto contra impostos e anticorrupção, seu líder Thomas Müntzer deu a ela um caráter radical. Radical quer dizer o quê? Partiram para a guerra e para a violência, né? Em resposta aos relatórios sobre a destruição e violência, Lutero condenou a revolta em escritos como contra os assassinos, ladrões de hordas de camponeses. O aliado de Zwingli e Lutero, Philipp Melanchthon, também não tolerou o levante. Cerca de 100.000 camponeses foram mortos até o final da guerra. Certo? Já tínhamos falado sobre isso. Agora, falando de reforma radical, né, foi a resposta ao que se acreditava ser a corrupção tanto na Igreja Católica quanto na reforma magisterial. Certo? A Igreja Católica estava mergulhada em corrupção. Os padres e bispos e religiosos estavam todos vivendo no luxo, extorquindo o povo que vivia na miséria nos campos, produzindo alimentos e produzindo todo o luxo que o clero se utilizava. O clero estava tão poderoso que ele chegava a ser mais poderoso que os reis do período. Começando na Alemanha e na Suíça no século XVI, a reforma radical desenvolveu igrejas protestantes radicais por toda a Europa. Surgiram muitas seitas, muitas novas denominações e cada uma mais radical que as outras, né? Vale lembrar que os conteúdos impressos eram ainda, apesar do início da imprensa e da impressão de vários documentos, ainda era muito difícil que camponeses pobres, pessoas mais pobres, mais humildes, tivessem acesso à educação, tivessem algum tipo de acesso à educação. Então, os movimentos radicais, eles tomavam conta, né, de toda a Europa. Muito bem, muito bem. Rapidão, deixa eu tirar isso bem aqui. Ok. Continuando. Opa, ainda tá aqui ligado, ainda tem internet ligada. Vamos desligar bem aqui. Dados móveis desligado. O termo inclui Thomas Müntzer, Andreas Karlstadt e os profetas de Zwickau e anabatistas como os luteritas e menonitas em partes da Alemanha, Suíça, a Áustria. A maioria simpatizou com a reforma radical, apesar da intensa perseguição.
Eles eram muito perseguidos, mesmo assim, eles tinham muitos seguidores. Embora a proporção de sobreviventes da população europeia que se rebelou contra as igrejas católicas, luteranas e ziglianas fosse pequena, os reformadores radicais escreveram abundantemente e a literatura sobre a reforma radical é desproporcionalmente grande, em parte como resultado da proliferação dos ensinamentos da reforma radical nos Estados Unidos. Apesar da diversidade significativa entre os primeiros reformadores radicais, alguns padrões repetidos surgiram entre muitos grupos anabatistas. Muitos desses padrões foram consagrados na Confissão de Schenker, 1527, e incluem o batismo dos crentes, ou adultos, visão memorial da ceia do Senhor, crença de que a Escritura é a autoridade final em questão de fé e prática, ênfase no Novo Testamento e o Sermão da Montanha, interpretação da Escritura em comunidade, separação do mundo e uma tecnologia de dois reinos, pacifismo, comunismo e compartilhamento econômico, além da crença na liberdade de vontade, no não julgamento, na rendição para a própria comunidade e para Deus, na salvação por meio da divinização, na vida ética e no discipulado. Ok? A alfabetização. A reforma foi um triunfo da alfabetização e da nova imprensa. A tradução de Lutero da Bíblia para o alemão foi um momento decisivo na disseminação da alfabetização e também estimulou a impressão e distribuição de livros e panfletos religiosos. Certo? O Lutero fez a tradução e as pessoas começaram a ler e começaram a querer aprender a ler. Certo? E como elas começaram a ler muito, isso incentivou a produção de mais livros e panfletos sobre religião. De 1517 em diante, os panfletos religiosos inundaram a Alemanha e grande parte da Europa. Em 1530, mais de 10.000 publicações são conhecidas, com um total de 10 milhões de cópias. É muito documento. Isso para o ano de 1530, né? A reforma foi, portanto, uma revolução de mídia. Lutero reforçou seus ataques contra Roma, retratando uma igreja boa contra uma má. A partir daí ficou claro que a impressão poderia ser usada para a propaganda de agendas particulares, embora o termo propaganda derive do congratio de propaganda, certo? Congregação para a propagação da fé, da Contra-Reforma Católica. Os redatores da Reforma usaram o estilo clichês e estereótipos existentes que eles adaptaram conforme necessário. Especialmente eficazes foram os escritos em alemão, incluindo a tradução da Bíblia de Lutero, seu catecismo menor para os pais ensinarem seus filhos e seu catecismo maior para os pastores, usando o vernáculo alemão. Eles expressaram o credo dos apóstolos em uma língua trinitária, mais simples e pessoal. Era tudo mais simples das pessoas compreenderem, diferente dos rituais católicos que eram bastante complexos, né? E na maioria das vezes era feito exclusivamente em latim, indisponível para as pessoas mais simples. As ilustrações, vamos lá, eles expressavam o credo dos apóstolos em uma linguagem trinitária mais simples e pessoal. As ilustrações na Bíblia alemã e em muitos folhetos popularizaram as ideias de Lutero. Lucas Cranach, o Velho, o grande pintor patrocinado pelos eleitores de Wittenberg,
era um amigo próximo de Lutero, ilustrou a teologia de Lutero para um público popular. Ele dramatizou as visões de Lutero sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, enquanto permanecia atento às cuidadosas distinções de Lutero sobre os usos adequados e impróprios de imagens visuais. Ok? As causas. Os seguintes fatores do lado da oferta foram identificados como causas da reforma: a presença de uma prensa móvel em uma cidade por volta de 1500 tornou a popularização do protestantismo por volta de 1600 muito mais provável. A literatura protestante foi produzida em níveis maiores, em cidades onde os mercados de mídia eram mais competitivos, tornando essas cidades mais propensas a adotar o protestantismo. As incursões otomanas diminuíram os conflitos entre protestantes e católicos, ajudando a reforma a criar raízes. Maior autonomia política aumentou a probabilidade de que o protestantismo fosse adotado. Onde os reformadores protestantes desfrutavam de patrocínio principesco, eles tinham muito mais probabilidade de sucesso. A proximidade de vizinhos que adotaram o protestantismo aumentou a probabilidade de adoção da reforma. As cidades com maior número de alunos matriculados em universidades heterodoxas e menor número de alunos matriculados em universidades ortodoxas eram mais propensas a adotar o protestantismo. Os seguintes fatores do lado da demanda foram identificados como causas da reforma: cidades com fortes cultos de santos eram menos propensas a adotar o protestantismo, certo? As cidades onde a primogenitura era praticada eram menos propensas a adotar o protestantismo. Regiões que eram pobres, mas tinham grande potencial econômico e instituições políticas ruins, eram mais propensas a adotar o protestantismo. A presença de bispos tornou a adoção do protestantismo menos provável. A presença de mosteiros tornou a adoção do protestantismo menos provável. Um estudo de 2020 vinculou a disseminação do protestantismo a laços pessoais com Lutero. Por exemplo, correspondentes de cartas, visitas ex-alunos e cartas comerciais, certo? Vamos ver aqui a disseminação. Sacro Império Suíça e França. No início do século XVI, o monge alemão Martinho Lutero, abraçando as ideias dos pré-reformadores, proferiu 3 sermões contra as indulgências em 1516 e 1517. Em 31 de outubro de 1517 foram propagadas as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, com um convite aberto a uma disputa eclesiástica sobre elas. Lutero queria debater com os líderes da igreja essas teses, né? Esse fato é considerado como o início da Reforma Protestante. Anotem bem. O início da Reforma Protestante é marcado pelas 95 teses de Lutero, né, afixadas na porta da Catedral da cidade de Wittenberg, na Alemanha. Essas teses condenavam a avareza e o paganismo na igreja e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Obviamente que a igreja não ia abrir mão desse mercado bastante lucrativo, que era a venda de indulgências, né? Então, a princípio já poderia se esperar aí uma guerra a esse respeito. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas.
após um mês se haviam espalhado por toda a Europa. Após diversos acontecimentos, em junho de 1518 foi aberto um processo por parte da Igreja Romana contra Roma, contra Lutero, a partir da publicação das suas 95 teses. Alegava-se, com o exame do processo, que ele incorria em heresia. Depois disso, em agosto de 1518, o processo foi alterado para heresia notória. Finalmente, em junho de 1520, reapareceu a ameaça do escrito Ex Surge Domini, e em janeiro de 1521, a bula Decet Romanum Pontificem excomungou Lutero. Devido a esses acontecimentos, Lutero foi exilado no castelo de Wartburg, em Eisenach, onde permaneceu por cerca de um ano. Durante esse período de retiro forçado, Lutero trabalhou na sua tradução da Bíblia para o alemão, da qual foi impresso o Novo Testamento, em setembro de 1522. Enquanto isso, em meio ao clero saxônio, aconteceram renúncias ao voto de castidade, ao mesmo tempo em que outros tantos atacavam os votos monásticos. Entre outras coisas, muitos realizavam a troca das formas de adoração e terminaram com as missas, assim como a eliminação das imagens das igrejas e a abrogação do celibato. Ao mesmo tempo em que Lutero escrevia a todos os cristãos para que se resguardem da insurreição e rebelião, seu casamento com a ex-monja cisterciense Catarina Fombora incentivou o casamento de outros padres e freiras que haviam adotado a reforma. Com estes outros atos, consumou-se o rompimento definitivo com a Igreja Romana. Em janeiro de 1521, foi realizada a Dieta de Worms, que teve um papel importante na reforma, pois nela Lutero foi convocado para desmentir as suas teses. No entanto, ele defendeu-as e pediu a reforma. Autoridades de várias regiões do Sacro Império Romano Germânico, pressionadas pela população e pelos luteranos, expulsaram e até assassinaram os sacerdotes católicos das igrejas, substituindo-os por religiosos com formação luterana. Toda essa rebelião ideológica resultou também em rebeliões armadas, com destaque para a Guerra dos Camponeses em 1524 e 1525. Esta guerra foi, de muitas maneiras, uma resposta aos discursos de Lutero e de outros reformadores. Revoltas de camponeses já tinham existido em pequena escala em Flandres, na França, na Inglaterra, durante as guerras hussitas no século XV e muitas outras até o século XVIII. A revolta foi incitada principalmente pelo seguidor de Lutero Thomas Manzer, que comandou massas camponesas contra a nobreza imperial, pois propunha uma cidade sem diferenças entre ricos e pobres e sem propriedade privada. Lutero, por sua vez, defendia que a existência de senhores e servos era vontade divina, motivo pelo qual eles romperam, sendo que Lutero condenou Manzer a essa revolta. Em 1530 foi apresentada a Dieta Imperial, convocada pelo imperador Carlos V, realizada em abril desse ano. A Confissão de Augsburgo, escrita por Filipe Melanchthon, com apoio da Liga de Esmalcada. Os representantes católicos na Dieta resolveram preparar uma refutação ao documento luterano em agosto, a Confrontatio Pontificia Confutação, que foi lida na Dieta. O imperador exigiu que os luteranos admitissem que a sua confissão havia sido refutada. A reação luterana
surgiu na forma de Apologia da Confissão de Augsburgo, que estava pronta para ser apresentada em setembro do mesmo ano, mas foi rejeitada pelo imperador. A Apologia foi publicada por meio de Felipe Melanchthon no fim de maio de 1531, tornando-se confissão de fé oficial quando foi assinada, juntamente com a Confissão de Augsburgo em Esmalcada, em 1537. Ao mesmo tempo em que ocorria uma reforma em um sentido determinado, alguns grupos protestantes realizaram a chamada Reforma Radical. Já falamos sobre ela. Queriam uma reforma mais profunda. Foram parte importante dessa reforma radical os anabatistas, cujas principais características eram a defesa da total separação entre igreja e Estado e o novo batismo, que em grego é anabaptizo, enquanto no Sacro Império a reforma era liderada por Lutero. Na França e na Suíça, a reforma teve como líderes João Calvino e Ulrico Zwinglio. João Calvino foi inicialmente um humanista, integrante do clero. Todavia, não chegou a ser ordenado sacerdote romano. Depois do seu afastamento da Igreja Romana, este intelectual começou a ser visto como um representante importante do movimento protestante. Vítima das perseguições dos huguenotes na França, fugiu para Genebra em 1533, onde faleceu em 1564, 11 anos depois. Genebra tornou-se um centro do protestantismo europeu e João Calvino permaneceu desde então como uma figura central da história da cidade e da Suíça. Calvino publicou as Institutas da Religião Cristã, que são uma importante referência para o sistema de doutrinas adotado pelas igrejas reformadas. Os problemas com os huguenotes somente concluíram quando o rei Henrique IV, um ex-huguenote, emitiu o Edito de Nantes, declarando tolerância religiosa e prometendo um reconhecimento oficial da minoria protestante, mas sob condições muito restritas. O catolicismo romano se manteve uma religião oficial estatal e as fortunas dos protestantes franceses diminuíram gradualmente ao longo do século seguinte, culminando no Edito de Fontainebleau de Luís XIV, que revogou o Edito de Nantes e fez de Roma a única igreja legal na França. Em resposta ao Edito de Fontainebleau, Frederico William de Brandemburgo declarou o Edito de Potsdam, dando passagem livre a franceses huguenotes, refugiados e isentando-os de impostos durante 10 anos. Ulrico Zwinglio foi o líder da Reforma Suíça e fundador das igrejas reformadas suíças. Zwinglio não deixou igrejas organizadas, mas as suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. A reforma de Zwinglio foi apoiada pelo magistrado e pela população de Zurique, levando às mudanças significativas na vida civil e em assuntos de Estado em Zurique. Certo? Estamos aí com 28 minutos. Beleza. Vamos lá. A Inglaterra. O curso da reforma foi diferente na Inglaterra. Desde há muito tempo que havia uma forte corrente anticlerical, tendo a Inglaterra já visto o movimento Lollardo, que inspirou os hussitas na Boêmia. No entanto, ao redor de 1520, os Lollardos já não eram uma força ativa, ou pelo menos um movimento de massas. Embora Henrique VIII tivesse defendido a Igreja Romana com o livro Assertio Septem Sacramentorum, Defesa dos Sete Sacramentos,
que contrapunha as 95 teses de Martinho Lutero. Henrique promoveu a reforma inglesa para satisfazer suas necessidades políticas, sendo este casado com Catarina de Aragão, que não lhe havia dado filho homem. Henrique solicitou ao Papa Clemente II a anulação do casamento. Perante a recusa do papado, Henrique fez-se proclamar em 1531 protetor da Igreja Inglesa. O ato de supremacia, voltado no parlamento em novembro de 1534, colocou Henrique e seus sucessores na liderança da Igreja, nascendo assim o anglicanismo. Os súditos deveriam submeter-se ou então seriam excomungados, perseguidos e executados. Tribunais religiosos foram instaurados e católicos foram obrigados a assistir aos cultos protestantes. Muitos importantes opositores foram mortos, tais como Thomas More, bispo John Fisher e alguns sacerdotes, frades franciscanos e monges cartuchos. Quando Henrique foi sucedido pelo filho Eduardo VI em 1547, os protestantes viram-se em ascensão no governo. Uma reforma mais radical foi imposta, diferenciando o anglicanismo ainda mais do catolicismo romano. Seguiram-se uma breve reação romana durante o reinado de Maria I, 1553-1558. No início, moderada na sua política religiosa, Maria procurava a reconciliação com Roma, consagrada em 1554, quando o parlamento voltou o regresso à obediência ao Papa. Um consenso começou a surgir durante o reinado de Isabel I. Em 1559, Isabel I retornou ao anglicanismo com o restabelecimento do ato de supremacia e do livro de oração de Eduardo VI, através da Confissão dos 39 Artigos de 1563. Isabel alcançou um compromisso entre o protestantismo e o catolicismo romano, embora o dogma se aproximasse do calvinismo, só admitindo como sacramento o batismo e a Eucaristia. Foi mantida a hierarquia episcopal e o fausto das cerimônias religiosas. A reforma da Inglaterra procurou preservar o máximo da tradição romana, episcopado, liturgia e sacramentos. A Igreja da Inglaterra sempre se viu como Ecclesia Anglicanae, ou seja, a Igreja Cristã na Inglaterra, e não como uma derivação da Igreja de Roma ou do movimento reformista no século XVI. A reforma anglicana buscou ser a via média entre Roma e o protestantismo. Em 1561, apareceu uma confissão de fé com uma exortação à Igreja, a reforma da Igreja, modificando seu sistema de liderança pelo qual nenhuma igreja deveria exercer qualquer autoridade ou governo sobre outras, e ninguém deveria exercer autoridade na igreja se isso não lhe fosse conferido por meio de eleição. Esse sistema, considerado separatista pela Igreja Anglicana, ficou conhecido como congregacionalismo. Richard Fitz é considerado o primeiro pastor de uma igreja congregacional entre os anos de 1567 e 1568 na cidade de Londres. Por meio de 1570, ele publicou os manifestos intitulados As Verdadeiras Marcas da Igreja de Cristo. Em 1580, Robert Browne, um clérigo anglicano que se tornou separatista junto com o leigo Robert Harrison, organizou em Norwich uma congregação cujo sistema era congregacionalista, sendo um claro exemplo da igreja nesse sistema. Na Escócia, John Knox, que tinha estudado com João Calvino em Genebra, levou o parlamento da Escócia a abraçar a reforma protestante em 1560, sendo estabelecido o presbiterianismo, a primeira igreja presbiteriana, a Igreja da Escócia, ou Kirk,
foi fundada como resultado disso. Certo? No próximo encontro nós vamos falar sobre os Países Baixos e a Escandinávia. Até lá!